Sofia, boa noite. Gostaríamos de pedir que você comentasse a declaração de Trump sobre a Ucrânia feita ontem. Estamos prontos, após o que foi dito ontem em Washington, para continuar o diálogo com os EMEAR sobre a normalização das relações bilaterais e sobre a resolução do conflito ucraniano? Se me permite mais uma pergunta como complemento. Como avaliamos a ameaça de imposição de tarifas de 100% em relação aos nossos parceiros comerciais, do ponto de vista dos interesses econômicos externos da Rússia? Talvez você tenha conseguido discutir isso? Acho que é a mesma pergunta, porque a declaração foi sobre isso. Conseguiram discutir isso com o lado chinês hoje? Nós, de um modo geral e abrangente, nunca traçamos a nossa linha de conduta em detrimento dos interesses nacionais mais vitais, em detrimento da segurança e da estabilidade do país. E as operações militares especiais têm exatamente esse objetivo: eliminar pela raiz, ainda no nascedouro, aquelas ameaças que não foram criadas em um dia nem em um ano, mas ao longo de décadas pela Aliança do Atlântico Norte bem nas nossas fronteiras. E a Rússia alertou repetidamente. O presidente dedicou inúmeras falas e declarações a esse problema e, infelizmente, não foi ouvido. Mas, ao que parece, isso apenas confirma o que o presidente Putin disse recentemente em entrevista a Pavel Zarubin sobre como evoluiu a sua percepção e a nossa percepção coletiva das relações com o Ocidente, quando no início parecia que bastava eliminar as divergências ideológicas e tudo ficaria bem. E depois ficou claro que a questão não era ideológica, mas que o Ocidente nunca, independentemente de qual ideologia fosse praticada no Império Russo, na União Soviética ou na Rússia pós-soviética, foi movido por outra coisa senão o desejo de contenção geopolítica, supressão ou até mesmo a destruição militar direta da Rússia, como já aconteceu várias vezes na história. Por isso, é claro, como disse Dmitry Peskov, queremos entender o que está por trás dessa declaração. 50 dias. Antes já houve prazos de 24 horas e também de 100 dias. Já passamos por tudo isso e realmente queremos entender o que motiva o presidente dos Estados Unidos. Está claro que ele está sob uma enorme, eu diria até indecente, pressão da União Europeia e da atual liderança da OTAN, que apoiam de forma descarada as exigências de Zelensky de continuar a abastecê-lo com armas modernas, inclusive ofensivas, às custas cada vez mais prejuízo aos contribuintes nos países ocidentais. Por isso nós temos um ditado, sabe, não cave uma cova para o outro. E quanto às sanções que a União Europeia impôs agora, e que estão sendo preparadas novamente em Bruxelas, tentando arrastar também os Estados Unidos para esse redemoinho de sanções. Mas o presidente Trump explicou de forma muito clara que quem vai pagar por tudo isso será a Europa. Tudo isso, é claro, já causou um prejuízo muito sério à economia europeia. Analistas, economistas e politólogos europeus sensatos e objetivos reconhecem que quem sofre o maior prejuízo é, antes de tudo, o autor desta guerra de sanções. Nós, afinal, já foi anunciado contra nós uma quantidade sem precedentes de sanções. Estamos dando conta, não tenho a menor dúvida de que vamos conseguir superar isso. Essa conclusão também se baseia na avaliação e análise de economistas e políticos independentes, inclusive de muitos ocidentais. Portanto, quanto a isso, sim, mas nossos parceiros comerciais ouviram o que foi dito. Mas dificilmente eles podem agora prever suas ações. Eles têm obrigações internacionais. E conhecendo esses nossos parceiros, não vejo como eles poderiam abrir mão de sua política independente, da política de cumprimento dos acordos alcançados tanto por canais bilaterais quanto em formatos multilaterais. Sergei Viktorovich, o senhor poderia compartilhar detalhes do encontro bilateral com Xi Jinping? Que tipo de mensagem você transmitiu ao líder da China da parte do presidente Putin? E uma pergunta sobre a OCS. Quais países atualmente demonstram interesse em se juntar à organização? E quais de suas iniciativas poderiam ser úteis para reduzir os riscos de escalada de crises geopolíticas, das quais já há o suficiente? Aqui está a segunda parte. Quais organizações
quais organizações, a quais países demonstram interesse em se juntar à OCS, quais iniciativas poderiam ser úteis nos dias de hoje, considerando os riscos de escalada de crises geopolíticas? Bem, no que diz respeito à conversa dos ministros das Relações Exteriores da OCS com o presidente Xi Jinping e a conversa subsequente com a delegação russa, foram discutidas questões fundamentais sobre o desenvolvimento da Organização de Cooperação de Xangai, e na reunião bilateral discutimos nossa coordenação na direção da política externa, de acordo com aquelas diretrizes estratégicas fundamentais que foram previamente acordadas pelo presidente Putin e pelo presidente Xi Jinping. Bem, entrar em detalhes tenho certeza de que vocês entendem, não iremos. Quanto aos interessados em se juntar à OCS, hoje foi tomada a decisão de conceder o status de parceiro da Organização de Cooperação de Xangai à República Democrática Popular do Laos. Como já disse, a maioria desses países interessados participará do novo formato que acontecerá imediatamente após a cúpula da OCS em 1º de setembro. Esse formato é chamado de OCS Plus. Nele, participarão cerca de 30 países e organizações multilaterais. Mas quanto aos desafios e riscos, não quero agora detalhar aquilo que todos já conhecem bem, e mais uma vez expor nossa posição conhecida sobre como estruturamos nossas ações nas áreas que ameaçam nossa segurança e outros interesses nossos. Tudo isso é bem conhecido. Sergei Viktorovich, boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre o Sistema Regional de Segurança. Esse foi um dos objetivos da criação da OCS. Com base nos resultados das negociações de hoje, foi possível alcançar plena prontidão para a realização de operações antiterroristas ou de manutenção da paz? Se você prestou atenção, abordei esse tema em minhas palavras introdutórias. Atualmente existe o Centro Regional Antiterrorista da OCS, que tem trabalhado ativamente, mas recentemente foi considerado apropriado ampliar o mandato da estrutura, que será responsável por novos desafios e ameaças, levando em conta a estreita ligação do terrorismo com o crime organizado, especialmente com o tráfico de drogas. Foi decidido criar em Tashkent, com base no atual Centro Regional Antiterrorista, um centro universal da OCS para o combate a novos desafios e ameaças. Ao mesmo tempo, está sendo criado em Duxanbe um centro antidrogas da OCS, que será conectado por meio de um acordo especial e procedimentos de cooperação com o Centro de Combate a Novos Desafios e Ameaças. E em Bishkek será formada uma estrutura voltada para o combate ao crime organizado. Esse trio de mecanismos, após a reforma, criará oportunidades adicionais para a repressão eficaz do terrorismo, ameaças associadas à imigração ilegal, também frequentemente resultam em atividades extremistas e terroristas. Então, espero que nossos presidentes aprovem essa reforma. Dia da Rússia. Boa tarde, Sergei Viktorovich. Mais cedo hoje você se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, à margem do evento. Durante a reunião de hoje foi discutida a proposta da Rússia sobre a retirada do excesso de urânio enriquecido do Irã e os caminhos práticos para implementar essa proposta. Obrigado. Foram discutidas abordagens realistas para garantir uma solução que fosse alcançada por meios pacíficos, político-diplomáticos, respeitando as decisões que já foram tomadas há muito tempo pela República Islâmica do Irã, nomeadamente a renúncia oficial de Teherã à posse de armas nucleares. Ninguém jamais apresentou qualquer prova em contrário, incluindo os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. E o segundo princípio fundamental é não restringir os direitos legítimos do Irã, assim como de todos os outros membros não nucleares da AIE e do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, no que diz respeito à possibilidade de enriquecimento de urânio para fins energéticos. Esses são os princípios. Mas quanto à forma como são consideradas as possíveis ações concretas nesse contexto, quais oportunidades técnicas de negociação existem aqui, continuaremos discutindo isso com nossos amigos. Dando continuidade ao tema iraniano, foi discutida na ESCO, ou durante reuniões bilaterais, a questão de prestar assistência prática ao Irã na reconstrução da infraestrutura destruída pelos ataques israelenses americanos. O lado iraniano não fez tais pedidos.
Sergei Viktorovich, você mencionou que Moscou quer entender de onde vêm as declarações de Trump e, na verdade, antes de Trump foi mais ou menos nesses mesmos termos que a senadora americana Lindsey Graham falou sobre o fato de que a Rússia, ou melhor, o Brasil, a China e a Índia estão favorecendo Putin. Você já disse que Moscou não tem grandes preocupações em relação aos parceiros, mas eu gostaria de perguntar se há algum tipo de... o potencial da SCO ou dos BRICS para uma ação conjunta diante de uma ameaça como essa? Mas, como de Washington vieram ameaças concretas contra os BRICS, dizendo que é preciso combater os BRICS, que os BRICS minam os interesses dos Estados Unidos, mas... para ser justo, devo dizer que anteriormente o presidente Trump expressou uma opinião um pouco diferente. Ele disse diretamente que as ações tomadas pela administração Biden ao usar o dólar como arma causaram danos irreparáveis à autoridade dessa moeda de reserva mundial. E eu tenho certeza de que ele entende a justiça dessa avaliação e que, em resposta aos desmandos da administração anterior, tanto o BRICS quanto a comunidade de países da América Latina e do Caribe, assim como muitos outros, estão buscando caminhos alternativos de liquidação que não estejam atrelados ao dólar, garantindo assim proteção contra a arbitrariedade de Washington. Esse processo já não pode ser interrompido e existem estatísticas sobre como está atualmente a participação do dólar no comércio mundial e nas liquidações financeiras globais. Isso não aconteceu porque quisemos fugir do dólar. O presidente Putin já destacou isso mais de uma vez. Foi o dólar que decidiram usar para punir aqueles cujo comportamento, na visão dos americanos, não corresponde às tais tristemente famosas regras com as quais eles querem controlar toda a ordem mundial. Mas se falarmos seriamente sobre temores, nossa profissão não é temer, nossa profissão é garantir que os interesses russos sejam levados em conta, trabalhar de forma aberta, honesta, com base no direito internacional, com base em princípios acordados. De outra forma, uma potência forte, autossuficiente e que se respeita não pode agir. E temos, quero enfatizar isso mais uma vez, todos os motivos para acreditar que os estados que fazem parte do BRICS também são soberanos e valorizam sua posição no sistema global. Nikolai Ivanov e Svestia diz, Sergei Viktorovich, a mídia americana afirma que os Estados Unidos estão literalmente forçando seus aliados Japão e Austrália a decidirem como irão ajudar Taiwan em caso de conflito. Paralelamente, os Estados Unidos e aliados de 18 países estão iniciando os maiores exercícios militares na Austrália. Lá, dezenas de milhares de militares estão envolvidos. Como o senhor avalia a razão desse novo aumento de tensão na região? Bem, não é exatamente um novo aumento, talvez seja uma nova fase daquele mesmo ciclo que começou há muitos anos, quando os Estados Unidos lançaram a ideia o desenvolvimento e a implementação das chamadas estratégias Indo-Pacíficas. Com isso, quero dizer, pelo Indo-Pacífico, quero dizer a mesma região da Ásia-Pacífico, que por assim dizer nunca sofreu com isso em toda a sua vida, mas as estratégias do Indo-Pacífico simbolizavam o desejo dos países da OTAN de avançar sua infraestrutura para o Extremo Oriente, para a região do Sudeste Asiático, Nordeste Asiático, para criar alianças lá com armas nucleares, como a Aliança AUKUS, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Austrália, como os 3 Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão, que estão conduzindo exercícios cada vez mais amplos, também com componente nuclear, e muitos outros, os chamados 4 Indo-Pacífico, patrocinados pelos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul. E tudo isso é acompanhado pelo avanço da infraestrutura da OTAN para o leste, inclusive em formas tão perigosas como a transferência para as Filipinas de mísseis de médio e curto alcance, em versões terrestres que antes eram proibidos pelo Tratado Russo-Americano. Essas armas extremamente sérias aparecerão pela primeira vez no Sudeste Asiático. Esse avanço também ocorre na Europa, inclusive na Alemanha, aliás. Portanto, todo esse processo reflete o avanço agressivo da OTAN para o leste. Eles queriam engolir a Ucrânia, tropeçaram,
mas continuam fingindo que certamente levarão o assunto até o fim e, paralelamente ao fato de usarem a Ucrânia como ponta de lança de seus ataques contra a Rússia, embora cada vez menos perceptíveis, ao mesmo tempo eles também avançam para o leste. Por isso, o desejo deles de garantir o controle da OTAN sobre a situação na esfera de segurança em todo o continente euroasiático, em vez de alternativas construtivas que nós promovemos, a República Popular da China, outros nossos aliados e parceiros de pensamento, para a criação, como já disse, de uma arquitetura de segurança euroasiática aberta, igualitária e que preveja a participação de todos, sem exceção, os países continentais da Eurásia. É isso. Agora, especificamente sobre Taiwan, você sabe, as especulações e provocações sobre o tema de Taiwan estão se tornando cada vez mais frequentes. Por exemplo, não faz muito tempo, quando essa lógica que acabei de expor foi mencionada por algum jornalista, chamou a atenção do presidente Macron. Aí ele declarou aproximadamente o seguinte: a OTAN não irá interferir nos assuntos da Ásia. Se a China garantir que a República Popular Democrática da Coreia não se envolva nos assuntos da Europa, o que você acha disso? E se permitirmos que a Rússia, ou até mesmo Macron, controle parte da Ucrânia, o que pode acontecer com Taiwan? Essas são declarações abertamente provocativas. O Ocidente continua assegurando a República Popular da China, que segue a política e o princípio de uma só China, mas ao mesmo tempo acrescenta imediatamente: no entanto, o status quo não pode ser alterado. E o status quo, como vemos, significa que o Ocidente se relaciona com Taiwan como se fosse um Estado independente, o arma e enfatiza de todas as formas os demais atributos da independência. Obrigado. O representante permanente da Ucrânia na ONU... É você? Ah, eu pensei que você estivesse se apresentando. Nikita Kozin, emissora NTV, desculpe. O representante permanente da Ucrânia na ONU, Kyslytsya, declarou que o formato de negociações de Istambul praticamente se esgotou. Isso é uma forma de barganha, talvez uma maneira de aproximar o encontro do presidente Vladimir Putin com Zelensky, ou o formato de Istambul está novamente em pausa? Bem, Kyslytsya já não é mais o representante permanente na ONU. Acho que agora ele é até vice-ministro. Embora, claro, ele tenha construído sua reputação justamente como embaixador na Organização das Nações Unidas, Zelensky também disse que o formato de Istambul não é sério. Acho que alguém da equipe dele também fez declarações semelhantes. E o argumento era muito simples, que eles não discutem nada além de questões humanitárias, como troca de prisioneiros, devolução de corpos de mortos, devolução de combatentes feridos. Mas se eles acham que esse formato se esgotou, isso só confirma mais uma vez a atitude negligente deles em relação aos próprios cidadãos, assim como não querem entregar aos familiares os corpos que lhes foram devolvidos há muito tempo para economizar dinheiro, assim como derrubaram nosso avião que transportava prisioneiros para a troca algum tempo atrás. Esse é, na verdade, o verdadeiro rosto do regime ucraniano, mas não devemos esquecer que eles estão sendo dissimulados. Porque, além das questões humanitárias, que, é claro, são importantes, pois dizem respeito a pessoas, seus familiares e entes queridos. Mas, além dessas questões humanitárias, já na segunda rodada dessas negociações, nossa delegação entregou um projeto de acordo, um projeto que tinha a forma de um memorando, e os ucranianos entregaram o seu próprio projeto de memorando. Sim, eles são opostos. Discutimos isso a pedido dos americanos com eles em nível de especialistas. Como vemos a solução, a resposta foi muito simples. Apesar das posições diametralmente opostas, em abril de 2022, em Istambul, foi possível chegar a um acordo sobre uma solução, não apenas sobre um cessar-fogo, mas sobre uma resolução, sobre os princípios de resolução que foram propostos pela Ucrânia e que eram aceitáveis para a Federação Russa. O documento foi parafado, houve um acordo para começar a preparar um documento legal, um tratado. Mas então, os britânicos, certamente com o consentimento e logo depois dos Estados Unidos, proibiram os ucranianos de assinar esse documento.
Isso é apenas um exemplo de que, mesmo com posições divergentes e diretamente contraditórias, sempre existe a possibilidade de diálogo. Mas se eles declaram que o formato está esgotado, isso significa, além de uma atitude desdenhosa em relação aos seus próprios cidadãos, também uma falta de vontade de negociar. Provavelmente, novamente, são os Macron, Starmer, Ursula von der Leyen e outros shows que proíbem isso, enquanto todos esses personagens em uníssono exigem urgentemente armar a Ucrânia com mais armamentos ofensivos. Há um representante alemão de algum tipo de Estado-Maior coletivo junto ao Ministério da Defesa para assistência à Ucrânia, que diz abertamente: é preciso fornecer a ela mísseis e armamentos de longo alcance, o mais avançados possível, para que possa atacar o território da Rússia em profundidade. E aqui entendam, eles dizem o seguinte: nenhuma negociação, agora isso já está claro, cessar-fogo imediato e só depois negociações. Mas o cessar-fogo seria sem condições. O próprio Macron disse claramente, há alguns meses, quando essa tese surgiu pela primeira vez, que isso não significava a interrupção do fornecimento de armas para a Ucrânia. Ou seja, eles querem que paremos nossa ofensiva e que demos à Ucrânia e aos seus patrocinadores a oportunidade de descansar e se rearmar novamente. A mesma lógica, a mesma abordagem que eles usaram ao assinar os acordos de Minsk, aproveitando esses 7 longos anos de tentativas de implementá-los para militarizar completamente e de forma abrangente a Ucrânia, de um modo estratégico. E sabem, recentemente Scholz também disse: a OTAN deve garantir à Ucrânia uma posição militarmente o mais forte possível para que as negociações possam começar. Ou seja, ninguém está escondendo nada. Parem o fogo, nós vamos armar ela e tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. E quanto àquela questão, nossos colegas americanos conhecem muito bem nossa posição. Nós contamos a eles sobre isso. Quanto ao esgotamento do formato, ele não foi esgotado. Eles tentaram fingir que o nível da nossa delegação não era apropriado. Bem, o nível da delegação ucraniana está prestes a mudar. Umerov, ex-ministro da Defesa, está viajando para se juntar à família nos Estados Unidos como embaixador. E veja, a terceira rodada de negociações que propusemos começar na semana de 22 de junho ainda não foi mencionada em nenhuma declaração ucraniana, em nenhum conselho que seus curadores ocidentais lhes deram. E agora significa que o negociador foi embora. E se essas nossas explicações que transmitimos repetidamente aos colegas americanos, inclusive, veja, durante meus encontros à margem dos eventos da ASEAN, se elas simplesmente são ignoradas ou não são relatadas ao presidente Trump, é difícil julgar o que está por trás disso. Mas dizer que não há nenhum progresso e, por isso, esses 50 dias, se na semana do dia 22 de junho o lado ucraniano tivesse concordado em marcar a data da terceira rodada, talvez já restassem apenas 30 dias. Mas isso, claro, não nos agrada. Mas estamos agindo de acordo com o plano aprovado pelo presidente. E esse plano consiste em garantir de forma assegurada os interesses legítimos da Federação Russa na área de segurança e em garantir de forma assegurada os direitos dos russos e russófonos que continuam vivendo na Ucrânia, apesar de todas as normas do direito internacional que proíbem a discriminação por motivos nacionais, étnicos, linguísticos ou religiosos. Obrigado.